Olá, como estamos? Estamos no 7. Estamos estudando agora a carruagem, também conhecida como o carro. A carruagem ela se torna um nome mais pertinente para poder a gente compreender o movimento pela vida que esse arcano representa. Aqui a gente entende que os grifos, que os animais, eles vão representar aquilo que muitas vezes é automático na nossa vida. Não que o automático esteja errado, mas até que ponto o automático realmente nos traz avanço e evolução espiritual? Nem sempre. Então a carruagem vai representar que o movimento da vida ele acontece, mas que simplesmente reconhecer que você tem vocação e aptidão para algumas coisas, ou que você tem fé na espiritualidade, em Deus, na vida, não necessariamente isso é o suficiente para poder a vida acontecer da forma como você sentiria que te traria plenitude e satisfação. Se uma pessoa tem realmente fé na vida, fé na espiritualidade, fé em Deus, fé no self, fé no sagrado, independentemente do nome, ela vai agir em direção a isso. Ela não vai simplesmente deitar e acreditar que a fé dela, sem que ela faça nada, vai fazer com que as montanhas se movam. Então, quando a gente fala de fé sem ação, ela se torna apenas uma passividade. E se a gente se coloca como passivos diante da vida, a vida vai nos levar aonde é conhecido, apenas conhecido para nós. Às vezes isso é bom, mas não necessariamente evolui o ego, não necessariamente traz o espírito para a terra. Então o nosso objetivo aqui não é simplesmente tomar as rédeas e tudo está nas nossas mãos e tudo vai acontecer porque a gente tomou o controle da nossa vida e assim se fará realizado o espírito na vida, na matéria, na carne, no ego. Não é tão simples. Nem sempre a gente tem a capacidade de segurar as rédeas por muito tempo. Nosso objetivo aqui é que seguremos as rédeas pelo menos por alguns metros durante o nosso dia, durante a nossa semana. Uma decisão firme que você tem, um não firme que você dá, uma postura que você mantém, que você sustenta. Isso tudo é a carruagem aqui. Isso tudo é um movimento que a gente vai tomando para as nossas vidas sem esperar que algo divino apareça e resolva tudo. Desde que Jesus passou por aqui, a gente precisa tomar mais as rédeas da nossa vida, porque ele já veio nos mostrar o que é possível. E em momento algum, as coisas que aconteceram na vida de Jesus aconteceram sem a participação dele. Traduzido de forma psicológica, as coisas que acontecem na nossa vida não acontecem sem a participação do ego. Então eu trouxe algumas passagens para poder a gente ilustrar um pouco a carruagem aqui. Existe uma passagem que diz o seguinte: o homem diz a ele: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja só, ele não permitiu que o homem voltasse para se despedir da família se essa realmente fosse a escolha dele. Como isso pode ser representado aqui na carruagem? Por várias vezes a gente decide algo, isso é bom. A gente tem um impulso de coragem, de vontade ali na hora, mas a gente olha para trás. O que estava acontecendo até então é confortável, então talvez a minha decisão possa ser deixada de lado. Então, se uma pessoa escolhe o caminho espiritual, escolhe se desenvolver verdadeiramente, se ela continuar olhando demais para a família, para os padrões inconscientes, para a lealdade àquela estrutura, não necessariamente ela está apta ao reino de Deus. Não necessariamente o ego estará apto ao self. Então, quando ele fala que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto ao reino de Deus, ele quer dizer que depois que você decide, se você olha para trás, você não necessariamente segue o caminho do self. Se você solta a mão do arado, não necessariamente a decisão inicial vai se sustentar. Então, quando a gente fala de segurar as rédeas, é para segurar as rédeas da vida.
Mesmo que você não controle o movimento, você precisa de atenção a respeito do que acontece na sua vida o tempo todo. Caso contrário, você sempre terá as recaídas. Não que as recaídas sejam sempre malignas e terríveis, mas à medida que a gente vai se fortalecendo, a gente vê que alguns padrões simplesmente não valem a pena, por mais que eles sejam tentadores na nossa vida. Aqui Jesus tem uma das passagens mais fortes, eu diria. Não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Veja só como é forte essa passagem. Aqui, quando Jesus fala que não veio trazer paz, mas espada, a gente vai ler de forma simbólica. Quando a gente fala de paz, a gente está falando aqui da passividade que eu citei até então. Então você se mantém sempre em paz, mas também você não age. Você também não toma as rédeas da vida e você não tem uma postura firme. Então, quando Jesus fala que veio trazer a espada, ele veio trazer justamente a decisão, o corte. Isso vai, isso não vai, isso eu aceito, isso eu não aceito. Por mais que Deus seja tudo, por mais que Deus seja totalidade, nem tudo é pertinente no nosso caminho. Nem tudo que está na nossa vida deve ser simplesmente aceito, porque assim Deus colocou. Até que ponto a gente deve lutar também contra aquilo que aparece no nosso caminho? Porque muitas vezes essas questões podem representar justamente os padrões. Então, quando ele fala que veio fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, e que os inimigos serão da sua própria família, veja só. Quando a gente fala aqui do filho contra o pai, da filha contra a mãe, dos inimigos dentro da família, a gente pode entender isso tanto de forma literal, mas eu prefiro entender isso de uma forma psicológica e internalizada. Quando o ego é construído, quando a gente ainda é criança, a gente recebe os padrões dos pais. Mas se o filho não vai contra o padrão do pai ou da mãe, se a filha não vai contra o padrão do pai ou da mãe, em nome da própria jornada espiritual, ele não necessariamente pode dizer que está seguindo a sua jornada espiritual. Ele está seguindo mais uma repetição. Então a espada aqui é para poder cortar as vozes dos familiares dentro de nós, que nem sempre são evolutivas. Por mais amorosas que possam parecer, às vezes são apenas uma tentativa de nos mantermos ali no conhecido. Imagine se Jesus fosse ouvir o seu pai ou sua mãe em relação à missão que ele estava cumprindo. Provavelmente a mãe dele, por amor, falaria para ele não se arriscar tanto, porque aquele povo, os sacerdotes, eram perigosos, poderiam fazer mal a ele. Então ela poderia trazer genuinamente um amor por ele como proteção. Mas até que ponto isso representaria que ele estaria seguindo a sua conexão com o divino? Ou então, se o pai dele dissesse que se ele agisse dessa forma contra os sacerdotes, trazendo tanta verdade, tanto fascínio para o povo, ele poderia também correr risco de ser preso, expulso, e que isso poderia trazer consequências para eles também, para o pai e para a mãe de Jesus. Então veja só, se Jesus não trouxesse a espada, ele não cortaria esse tipo de questão, onde por mais amorosa que aparente ser, muitas vezes pode estar contra o nosso caminho, contra o nosso propósito, contra o que o Espírito quer de nós. Então a espada, ela muitas vezes é necessária, mesmo que vá cortar o que aparentemente é amor. Ele também diz o seguinte: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não.
Eu digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Mais uma vez, veja só como soa contraditório. Jesus dizer para amarmos uns aos outros como a nós mesmos, mas ao mesmo tempo ele fala que dentro das famílias deve haver divisão, deve haver separação. Mais uma vez a gente encontra a carruagem aqui. Ou você toma as rédeas da sua vida, ou a família vai guiar o seu destino. Mesmo que você esteja distante da família, as vozes, os complexos podem continuar te guiando. Quando ele diz que veio trazer fogo à terra, o fogo pode representar o próprio espírito, a própria consciência. Então ele veio trazer uma luz muito forte, que ninguém poderia negar depois que passasse pela terra. Mas ele precisaria antes passar pelo batismo, pelo reconhecimento e a aptidão da própria missão. Então quando ele diz que veio trazer a divisão, ao mesmo tempo que ele diz que a gente precisa amar ao próximo, a gente entende que a jornada espiritual ela é bem mais complexa do que simplesmente seguir uma cartilha. É tudo muito pessoal. Até que ponto o amor de um familiar por você está te protegendo ou está te limitando? O ego deve ouvir ao espírito. O ego deve ouvir a ética. Não necessariamente a família. Mais uma passagem. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que seria a carruagem aqui? Os complexos, as vozes, os medos, a divisão que a gente encontra dentro de nós mesmos, as direções diferentes que os 4 elementos nos levam. Ou você se afirma demais, ou você se entrega demais. Ou você defende muito a sua ideia e age com pressa, ou você age devagar demais. Então, enquanto a gente não aprende a organizar toda essa separação dentro de nós, a gente vai sendo guiado sempre numa direção, ou na outra, e no fim das contas a gente não se move na nossa inteireza. O ego é guiado e dirigido pela parte dentro dele que é mais forte. Seja a voz do pai, a voz da mãe, a voz do medo, a voz da coragem, a voz da união de tudo isso. Então, os grifos aqui, os animais aqui, eles vão representar que essas questões vão nos puxar em diferentes direções no nosso movimento. A gente vai segurar as rédeas, não necessariamente vamos ditar o caminho, porque a gente não escolhe a estrada, a gente é levado para a estrada, mas o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprender naquela estrada que a vida nos leva. Esse é o papel nosso, esse é o papel do ego. E quando ele diz, de forma semelhante, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e uma casa dividida contra si mesma cairá. Observa. No momento ele fala que o filho deve ficar contra o pai, que a filha deve ficar contra a mãe. Depois ele fala que toda casa dividida entre si mesma se arruinará. Nesse ponto aqui a gente pode entender que ele está se referindo a uma casa interior. Como está a sua habitação aí dentro? Os quartos estão abertos, as pessoas aí dentro estão em ordem, está tudo bagunçado, quem fala mais alto, quem fala mais baixo, quem precisa de voz, precisa haver de alguma forma uma harmonia. Quem organiza essa harmonia interior dentro de nós é o ego. Quem dirige tudo isso de forma elevada é o self. Quem nos ensina a respeito de tudo isso é a alma durante a condução pela vida. E por fim, quando Jesus estava sendo capturado, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão.
Aqui a gente fala de novo da espada, mas de forma literal. Então, quando a gente fala da carruagem, quando a gente fala de Marte, o deus da guerra, a gente está falando da contenção, a gente está falando das rédeas da nossa própria vida interior. Se a gente for querer cortar, decepar, ferir o outro com a nossa espada, com as nossas decisões, por muitas vezes a gente poderá ir contra o espírito e contra a nossa própria ética. Então você cuida da própria vida, você defende como se fosse uma guerra, às vezes, a sua própria vida, mas não necessariamente você vai querer impor isso ao outro e ferir o outro por isso. Então a mesma espada que separa, que corta, que divide e que dá discernimento interior para nós, é uma espada que não deve ser usada de forma literal. Você comanda o seu próprio reino, não o reino de outras pessoas. Outra pessoa no lugar de Jesus ali poderia ter caído numa guerra literal contra aqueles que vieram o aprisionar. Mas até o fim, Jesus se entregou. Ele discernia, ele trazia a necessidade da divisão também, ele amava, mas ele também se entregava. Ele não cruzava os braços e esperava que tudo acontecesse, mas no fim das contas ele sentia, ele sabia que se aquela condenação tinha chegado à porta dele, é porque fazia parte do caminho dele. Enfim, essa é a carruagem. Então aqui a gente começa a compreender que é muito mais complexa a nossa jornada espiritual. Não é simplesmente deitar e esperar, não é simplesmente ouvir a voz de alguém que parece ter autoridade. É tudo muito íntimo, tudo muito pessoal. O tarô nos ajuda a ilustrar tudo isso. Se a gente for buscar tarô simplesmente porque ali tem uma mensagem que vai nos agradar, a gente está voltando para a passividade. Então é isso. A carruagem foi explicada. O 7 foi explicado. Vamos embora. Sigamos adiante.